Olá, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós mais uma vez chegamos aqui e vamos terminar o capítulo 19 do livro de Atos. Eu vou começar lendo já, porque é um texto um pouquinho grande. Então, Atos 19, a partir do versículo 21, diz assim, olha. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por este tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão. E todos, à uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, Paulo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, não há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidido em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu-se então a assembleia. Bom, irmãos, muito bem. Vimos aqui nessa leitura, que Paulo está causando estragos, no mundo e no inferno ali em Éfeso. Nós estamos na 3ª viagem missionária de Paulo, cidade de Éfeso, onde ele ficou por aproximadamente 2 anos. Nós vimos aqui que ele, na escola de Tirano, que era o seu centro de atividade, dali havia muita pregação, muito ensino, e nós já vimos, que essa mensagem já tinha tomado toda a Ásia. Nós vimos ontem a questão daqueles místicos e das artes mágicas, que eles
queimaram os seus livros em praça pública, se arrependeram do seu mau caminho, se converteram, e isso agora traz um medo uma outra classe de pessoas. Aqui fala de um ourives. Ourives é aquele que mexe com ouro, com prata, chamado Demétrio. Eles tinham um negócio muito lucrativo, que era fazer nichos de Diana. O que é um nicho que está dizendo aqui? Miniaturas do grande templo de Diana, que Diana é a deusa Artemis, né, dos gregos, e eles faziam miniaturas do templo de Diana. Então, esse ourives, Demétrio, fazia essas miniaturas e vendia essas miniaturas aos comerciantes, e os comerciantes então ganhavam muito dinheiro com isso. Isso a gente vê muito em alguns lugares ainda que se fazem, né? Não, aqui no Brasil, por exemplo, né? Que fazem imagens e vendem-se imagens e assim por diante. Bom, muito bem. E aí então era algo muito lucrativo. Como a mensagem do Evangelho estava tendo uma difusão muito grande, e muitas pessoas estavam se convertendo, houve aqui um medo de Demétrio de que ele perdesse sua fonte de lucro. E aí então, você vê que não é nada, não é uma questão religiosa. É lógico que a religião, ela está envolvida, né? Porque aqui havia a adoração dessa deusa Diana. Mas isso é usado como pretexto, porque ele deixa claro no versículo 25 que, convocando os artífices, juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Você vê que a questão da prosperidade, ela é muito usada como um apelativo muito forte, né? Para as pessoas elas estarem se movimentando em alguma causa, né? Então, é uma verdade. Quando, por exemplo, eu acabei de ler agora o livro O Príncipe de Maquiavel, e ele disse, né, num dos capítulos do livro, ele fala assim, né? Se você não quer fazer uma guerra, não mexa na propriedade dos homens, no dinheiro dos homens. E é uma verdade, porque quando se mexe no bolso, as pessoas se movimentam. Então, o que acontece aqui é que o dinheiro, né, era a causa de tudo. E aí, então, o que acontece? Esse artífice, Demétrio, ele convoca, ele faz um motim, uma turba, e vão todos para o teatro, e ali ele expõe a questão. Falou, olha aqui, ó, esse Paulo está desencaminhando muita gente, né? Afirmando que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas. E aí então ele apela, né, para essa questão, vão para o teatro, e ali começa uma grande confusão, Até aqui está dizendo, mostrando que tinha muita gente que nem sabia, estava no meio da confusão e nem sabia o porquê estava. Isso a gente vê também, meus irmãos, essas confusões que a gente vê, que acontecem, esses movimentos, a grande maioria nem sabe porque está ali no meio. Tá? São só utilizados como massa de manobra. É um pequeno grupo que fica excitando as emoções das pessoas, né? E as pessoas elas entram no jogo como uma massa de manobra, sabe? E isso é muito complicado. A gente vê muito isso sendo utilizado nos meios políticos, né? E as pessoas então às vezes entram numa causa, né, e lutam por uma causa que elas nem sabem que causa é essa. É uma coisa muito complicada. E aí então o que acontece? A cidade ela é tomada por confusão, né? Eles vão para lá, Paulo quer ir até lá, mas diz aqui que
não queriam deixar que Paulo chegasse até lá, né? Eles não permitiam, porque senão poderiam até matar Paulo, né? Então, os discípulos aqui diz, né, que Paulo querendo, no versículo 30, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Aqueles que eram crentes não permitiram. E também no versículo 31 fala, as iarcas, que eram amigos de Paulo, também mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Quem são esses asiarcas? Asiarcas são funcionários públicos. Eles eram eleitos por um período de 4 anos e eram eles que eram responsáveis pelas festas, pelas festividades da província, festividades religiosas principalmente, né? Então eles eram funcionários públicos que eram eleitos por 4 anos. E eles eram amigos de Paulo, né? Veja como Paulo era querido na cidade de Éfeso, né? E eles então falaram, não vá lá para o teatro, fica aí quietinho, né? E ainda bem que Paulo acedeu ao conselho deles e não foi até o teatro, porque senão ia ser muito complicado. Bom, muito bem, a confusão estava armada, até que o escrivão da cidade, né, ele, que vamos colocar assim como se fosse um funcionário de um cartório, ele se levanta e ele traz uma palavra, fala assim, gente, para com esse negócio, tá? Primeiro porque essas pessoas que vocês trouxeram para cá não são sacrílegos, né? Eles não blasfemaram nada, não fizeram nada contra a deusa, né, contra Diana. E ninguém pode, aí ele fala assim, ninguém pode ir contra o que acontece, né, que a nossa Diana é a Diana e acabou. Agora, se vocês têm algum problema, vocês vão para os canais que são oficiais. E aí ele fala um negócio muito importante no versículo 40. Porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição pelo governo romano, pelo Império Romano, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E isso era um grande perigo, porque o perigo era o seguinte, era de que eles fossem considerados rebeldes pelo Império Romano, e ali, então, o Império Romano poderia entrar prendendo, matando, fazendo um monte de coisa. Então ali eles voltaram ao seu bom senso, né? E dissolve-se então a assembleia. Bom, muito bem, legal. E aí então vai chegar ao fim o tempo de Paulo na cidade de Éfeso. Mas foram 2 anos de muitos resultados que ali nós pudemos ver, né? Foi um tempo muito e muito interessante. E Paulo já está no seu coração de ir para Roma. E ele realmente vai. Ele só não sabia que ele iria preso para Roma, né? Porque ele queria exatamente estar falando às autoridades de Roma a respeito do Senhor Jesus. Amanhã nós prosseguimos, né? Amanhã nós entramos no capítulo de número 20, né? E vamos prosseguindo com o nosso estudo. Espero que você esteja gostando do nosso estudo. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.